Então, se você é cristão, viva como cristão, cara. Se Deus te examinar durante a noite, como você viveu ontem, como você viveu essa semana, como você viveu esse mês, Ele vai encontrar delitos, pecados, falhas morais. Como é que você tem vivido? Será que essa graça de fato te alcançou? A graça de Cristo te alcançou e você continua vivendo como um pagão, como um perverso, como as pessoas desse século, as pessoas desse mundo? Que graça é essa que não transforma o seu caráter? Que graça é essa que você diz, eu sou um homem abençoado, mas você continua consumindo pornografia e traindo sua esposa? Que graça é essa? Isso não é graça de Deus. Não venha me dizer que você é um cristão, que você é um filho de Deus, se essa graça não transformou o seu caráter. Quantos aqui de nós, né, e eu me coloco em primeiro lugar aqui, às vezes no momento de impulso, no momento de ira, às vezes a gente fala uma palavra mais dura, uma palavra ríspida, para as pessoas que mais nos amam e que nós amamos também. Não pode, gente. Nós precisamos guardar nossa boca, nossa língua. A coisa mais rara do mundo é um homem ou uma mulher que tem domínio próprio. Então que sejamos aqueles que clamam pela proteção de Deus, pela justiça de Deus, mas pessoas que vivem em temor e de acordo com seus estatutos. Eu quero compartilhar a palavra de Deus com você. E eu queria te ensinar um segredo que o rei Davi descobriu sobre a proteção do Senhor. Quantos precisam de proteção? Quantos precisam que Deus faça justiça em uma causa sua? Você que tem se sentido injustiçado, comenta aqui para eu saber. Você que tem apresentado ao Senhor todos os dias uma súplica muito específica e você precisa de uma resposta da justiça de Deus. Você que tem clamado para que Deus te proteja dos seus inimigos, dos seus adversários. Você que tem sentido um peso espiritual, como se você estivesse numa grande batalha, comenta aqui para eu saber. Olha o que Davi escreve no Salmo 17, aqui no versículo 8. Eu não sei se você já ouviu esse versículo. Davi diz o seguinte: protege-me, Senhor, como a menina dos seus olhos, e esconda-me na sombra das suas asas. Eu não sei se você já ouviu esse texto, mas quando eu era guri, quando eu era criança, eu sempre tive a impressão de que a menina dos olhos é a menina pela qual nós nos apaixonamos. Então eu cresci ouvindo esse salmo, e eu sempre tinha bem claro em minha mente que o que Davi estava pedindo aqui é: Senhor, assim como um homem se apaixona por uma mulher, e ele protege essa mulher, guarda-me como a menina dos seus olhos. Ora, na minha adolescência eu me apaixonei. Eu conheci Jéssica com 14 anos. Então a menina dos meus olhos era Jéssica, na minha cabeça era isso. Mas depois eu descobri que não. Sabe o que eu descobri sobre esse versículo? E eu quero que você nunca se esqueça. A menina dos olhos é essa parte mais sensível aqui da pupila dos olhos. Para o judeu, a menina dos olhos é essa parte aqui onde fica a íris, a pupila, a parte que você mais protege no seu corpo. Porque veja, o reflexo do corpo humano, num acontecimento repentino, é fechar os olhos. Se você escuta um estampido, uma bomba, qual é a primeira coisa que seu corpo faz? Fechar os olhos. Você vê um clarão, você vê um estouro, uma explosão, algo passando perto do seu rosto, seu primeiro reflexo é proteger a menina dos seus olhos. É proteger a parte mais vulnerável do seu corpo, que são os olhos. Os olhos são frágeis. Os olhos são os primeiros a serem machucados. Então, quando o salmista Davi escreve isso aqui, ele está dizendo: Senhor, proteja-me como a parte mais vulnerável do seu corpo. Isso aqui é muito lindo, porque Davi sabia muito bem a proteção do Senhor. Olha que coisa, eu quero te dizer nessa manhã uma coisa que eu percebi sobre o rei Davi. Você imagina um cara que ia para as batalhas sabendo que Deus ia protegê-lo. Quando Davi vai enfrentar Golias, ele não tem medo nenhum. Davi certamente não tinha um resquício de medo ali quando ele falou com Saul. Ele disse: Rei, eu sei o que eu estou fazendo. Eu já enfrentei um leão, sendo um adolescente, um moço, um urso, e Deus me deu vitória. Então eu conheço de perto a proteção do Senhor. Eu conheço, eu sei, eu tenho certeza absoluta que Deus vai me proteger. Eu queria saber quem tem essa segurança hoje. Você está saindo de casa, se você vai ter um dia complicado, se você sabe que vai lutar pelo seu casamento hoje, você sabe que vai conviver com aquele patrão meio complexo, você sabe que você está indo para um dia de batalha, você está lutando contra uma enfermidade, você confia que Deus está te guardando? Foi esse segredo que o salmista descobriu.
eu posso estar no fogo cruzado, no meio da batalha. Eu já convivi com Deus o suficiente para saber que Ele me guarda como a menina dos seus olhos. Como se eu fosse a pupila dele. Como se eu fosse a parte mais vulnerável do seu corpo. Deus vai me guardar. Já pensou você sair de casa com essa convicção? A pessoa que conhece essa proteção de Deus, ela não tem medo. Ela sabe que Deus está guardando ela. Ela sabe, ela confia que as promessas de Deus vão se cumprir. Quantos podem dizer amém aqui? Olha só, quando o profeta Samuel foi na casa de Jessé, o pai de Davi, para ungir o próximo rei de Israel, tinha muita gente na casa. Os outros 6 filhos de Jessé estavam presentes, a mãe, o pai, os empregados. Você tinha ali pelo menos 10 pessoas. O único que não estava na casa foi Davi. Mas Deus falou para o profeta: ninguém vai comer. Espera o meu filho Davi, porque o óleo só será derramado quando ele voltar. Eu fico impressionado com isso, porque todo mundo estava em casa, Davi era o único que estava trabalhando. E Deus fez com que todo mundo esperasse para a promessa se cumprir na vida dele e para que a bênção fosse derramada sobre ele. Quando você está debaixo de uma promessa do Senhor, não se preocupe, se eu não estiver no lugar certo, na hora certa. Deus vai fazer todo mundo esperar para a promessa se cumprir em sua vida. A proteção de Deus está sobre nós. Agora, eu queria que você compreendesse que essa promessa aqui sobre a proteção de Deus não é para todo mundo. Essa promessa aqui não é para todo mundo, é para um tipo específico de pessoas. Isso aqui de Deus guardar você como uma menina dos seus olhos, tem muito pregador por aí que fala de púlpito como se todo mundo tivesse direito a essa proteção. Isso não é verdade, tá? Isso é uma desonestidade mediante a exposição da palavra de Deus, e eu vou te provar isso aqui. O rei Davi, é muito impressionante como ele vai para a guerra, lutar com um gigante de 3 metros, ele sabe que não vai morrer. Ele vai para a linha de frente numa batalha com arqueiros apontando suas flechas inflamadas, ele vai encarar exércitos de frente, ele sabe, ele tem convicção: eu não vou morrer, eu posso passar pelo vale da sombra e da morte. Deus vai estar comigo. Gente, vamos lá, isso aqui não era uma figura de linguagem. Isso aqui não é no sentido figurado. Ele sabia, era uma batalha literal. Ele tinha certeza de que ele não seria alvejado enquanto as promessas de Deus não se cumprissem. Ele sabia que ele era imorrível. Se Deus te deu uma palavra, ele vai cumprir. Se Deus disse que você vai experimentar certas coisas antes de voltar ao pó, você é imorrível, você é imparável. Agora, isso aqui não é para todo mundo. Para quem é essa promessa? Como é que eu posso viver essa proteção de Deus? Para quem é essa oração que o salmista está ensinando? Ora, aí nós temos que voltar para o início do salmo. Esse salmo é para um tipo de pessoa. Essa proteção está direcionada para pessoas que se caracterizam por esses atributos que estão a partir do verso 1. Salmo 17, verso 1 diz assim: ouve, Senhor, a minha justa queixa, atenta para o meu clamor, dá ouvidos à minha oração, que não vem de lábios falsos. Então a primeira característica aqui, Davi sabe que ele está clamando pela justiça de Deus. Deus, atenda a minha súplica. Deus, ouve o meu clamor. Sabe por quê, Deus? Porque esse clamor não vem de lábios falsos. Não é de uma pessoa hipócrita. Não vem de uma pessoa que está fingindo ser um filho teu, um servo teu, mas vivendo na lama da iniquidade. Tá? Então esse é o primeiro ponto. Então Deus está falando com você nessa manhã. Eu vou atender sua súplica, eu vou atender o seu clamor, mas eu quero que você viva de forma íntegra, que os seus lábios falem a verdade. E ele continua dizendo: venha de ti a sentença em meu favor. Vejam os teus olhos onde está a justiça. Quer dizer, ele sabe que ele está clamando não para um juiz da justiça dos homens. Essa é falha, essa é demorada, né? Quem aqui tem uma causa na justiça, ou uma causa no emprego, na empresa, na escola, na universidade? Você está precisando de uma resposta. O salmista clamou ao juiz de toda a terra. E ele diz: Senhor, eu quero que a minha sentença venha de ti, meu processo venha de ti, né? A minha resposta burocrática, o Senhor pode mover céus e terra em meu favor. Agora olha só o verso 3, porque é muito sério isso aqui, o salmista não estava brincando. Provas o meu coração a noite inteira e me examinas. Tu me sondas e nada encontras.
eu decidi que a minha boca não pecará. Cara, a pessoa para escrever isso aqui tem que estar muito convicta de que está vivendo em santidade, não é não? Fala para mim. Que o cara abrir a boca numa oração e dizer, Senhor, o Senhor me examina, me esquadrinha durante a noite inteira e o Senhor não encontra nada, porque eu decidi que a minha boca não pecará. O cara tem que estar vivendo numa presença assim, numa convicção que não tem para ninguém. Então, eu estou clamando ao juiz de toda a terra, eu quero que ele atenda o meu clamor, mas eu sei que eu estou vivendo de acordo com os princípios desse juiz, tá bom? Então, por isso que eu falo para vocês, para que vocês não sejam enganados. Tem muito falso profeta, tem muita gente por aí pregando uma mentira. Aí fica dizendo coisas assim, não, pode continuar em pecado, entendeu? Pode continuar vivendo de acordo com a sua iniquidade, aí que Deus vai te abençoar do mesmo jeito, que você vai ser uma pessoa vitoriosa em sua vida. É muito falso evangelho sendo pregado, uma falsa graça, né? Como se Deus fosse um garçom. Você pode viver aí pecando em lascívia, em mentira, em pornografia, em adultério, e aí você vem para a presença de Deus e Deus é um garçom. Ele vai atender a sua súplica, porque afinal de contas ele só serve para isso. Ele só serve como uma prateleira que você vai lá quando precisa de alguma coisa e pega algo para satisfazer o seu egoísmo, a sua egolatria idiota. Não é isso que o salmista está fazendo. Ele está dizendo, juiz de toda a terra, atende a minha súplica. E aí o verso 3 é muito forte, né? O Senhor prova meu coração durante a noite inteira e me examina. O Senhor me sonda e não encontra nada, porque eu decidi que a minha boca não pecará. Então, se você é cristão, viva como cristão, cara. E o salmista diz, o Senhor me sondou a noite inteira e não encontrou nada. Feche seus olhos aí, eu quero que você pense, se Deus te examinar durante a noite, como você viveu ontem, como você viveu essa semana, como você viveu esse mês, Ele vai encontrar delitos, pecados, falhas morais. Como é que você tem vivido? Clamando, Deus, me dá, mas o que é que você tem dado para Deus? Eu sei muito bem, ninguém precisa me dizer que nós já somos benditos pela obra consumada de Cristo Jesus. Mas será que essa graça de fato te alcançou? A graça de Cristo te alcançou e você continua vivendo como um pagão, como um perverso, como as pessoas desse século, as pessoas desse mundo? Que graça é essa que não transforma o seu caráter? Que graça é essa que você diz, eu sou um homem abençoado, mas você continua consumindo pornografia e traindo sua esposa? Que graça é essa? Isso não é graça de Deus. Não venha me dizer que você é um cristão, que você é um filho de Deus, se essa graça não transformou o seu caráter. Davi tinha moral, né, para dizer, Senhor, atende minha súplica. Porque o Senhor pode me esquadrinhar aqui a noite inteira, mas eu decidi que os meus lábios não vão pecar. Quantos aqui de nós, né, e eu me coloco em primeiro lugar aqui, às vezes no momento de impulso, no momento de ira, às vezes a gente fala uma palavra mais dura, uma palavra ríspida, para as pessoas que mais nos amam e que nós amamos também. Não pode, gente. Nós precisamos guardar nossa boca, nossa língua. A pessoa que domina a sua língua é uma pessoa completa. A palavra de Deus diz que é um teleios, é maduro, é mais poderoso do que uma pessoa que domina uma cidade. Quer dizer, se você encontrar uma pessoa que domina o que fala, o que sai da boca, pode ter certeza que essa pessoa tem mais atributos virtuosos do que o governante de um país. Você acabou de encontrar uma pessoa mais, assim, louvável do que um presidente da nação mais poderosa da terra. É o que a palavra de Deus diz. Isso aqui não é a minha opinião, tá? Não é minha opinião. É o que a Bíblia Sagrada diz há milênios. Coisa mais rara do mundo é um homem ou uma mulher que tem domínio próprio. Nós vamos orar aqui para que Deus atenda a sua súplica. Nós vamos orar aqui para que Deus te guarde como a menina dos seus olhos, tá? Quem precisa de uma resposta, a justiça de Deus seja feita. Quem precisa que Deus guarde, Deus proteja. Quem está precisando dessa proteção, você que está se sentindo num fogo cruzado, você está sentindo a opressão do inimigo tentando destruir sua saúde, sua família, vamos orar. Mas fique sabendo que esse salmo aqui é para um grupo de pessoas específico. É o grupo de pessoas que podem dizer, Senhor, me examine, esquadrinha a minha vida durante a noite, e o Senhor vai ver alguém que decidiu não pecar contra ti, tá? Então que sejamos aqueles que clamam
pela proteção de Deus, pela justiça de Deus, mas pessoas que vivem em temor e de acordo com seus estatutos, tá? Você que é solteiro, você que é casado, você que está no Japão, você que está no Brasil, vamos orar por todo mundo nesse momento, principalmente você que precisa de uma resposta miraculosa do Senhor. Ore comigo agora. Pai, Deus Todo-Poderoso, te agradeço por cada amigo querido que está comigo, te agradeço por pessoas que o Senhor tem levantado para estarem na brecha comigo aqui. Nós não estamos perdendo tempo. O salmista diz que o Senhor ouve o nosso clamor, o Senhor atende a nossa súplica. O Senhor é Jeová Shammah, é o Deus que ouve. O mesmo Deus que ouviu Moisés, Abraão, o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, está nos ouvindo nessa manhã. O Senhor não muda, no Senhor não há mudança nem sombra de variação. Nós mudamos, nós somos inconstantes, mas o Senhor é constante, o Senhor é fiel, o Senhor é o mesmo. Nós te adoramos na beleza da sua santidade. Nós abrimos mão desse evangelho adulterado, modificado, que não confronta o caráter de pecadores, levando-os ao arrependimento. Nós queremos a palavra que muda, nós queremos o evangelho que transforma o nosso caráter, que nos confronta em nossas fraquezas, que nos pressiona na tribulação, para que a nossa fé seja robustecida, mais do que o ouro refinado, e resulte em louvor e glória para o nome poderoso de Jesus. Eu oro para que essa prova que os meus irmãos estão passando, esse deserto que eles estão passando, essa dificuldade que eles estão passando, eu oro para que esse vale, essa tribulação não os destrua, Senhor. Eu oro e eu declaro em nome de Jesus, essa dificuldade não vai te destruir, pelo contrário, ela vai resultar em homens e mulheres mais parecidos com Jesus, e o teu nome será glorificado em nossas vidas. O seu casamento não vai ser destruído, ele vai ficar de pé e vai sair mais forte. Seus filhos não se perderão, eles vão sair dessa estação mais parecidos com Jesus. Essa prova não vai te destruir, pelo contrário, Deus vai atender a sua súplica e fazer justiça. Se você tem andado nos caminhos do Senhor e é um justo na presença de Deus, é para você que eu estou falando isso. Em nome de Jesus, seja fortalecido e que o Senhor atenda a sua causa e faça justiça, faça a sua justiça sair como a luz da aurora, e que o nome do Senhor seja glorificado nessa prova que você está passando. Que Deus te dê vitória, que Deus te dê criatividade, portas abertas sobre a sua vida. E que à medida em que você avança, o Senhor seja o teu escudo, o teu broquel, a tua torre forte no dia da angústia. Em nome de Jesus, amém. Deixa eu te abençoar, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso eterno Pai, que a comunhão do Divino Espírito Santo sejam sobre você, sobre o seu lar, sobre os seus filhos e sobre os filhos dos seus filhos, hoje e até a 1000ª geração. Quantos dizem amém? E aqui o pregador mor, aqui ó, Joelzinho. Pessoal, obrigado pela companhia. Fala com o pessoal. Pessoal, obrigado pela companhia. Deus abençoe, que Deus salve a nossa nação. Nós sabemos que a nossa esperança não está em governantes, mas está no Deus que pode fazer o impossível, que remove os reis, estabelece os reis. Então, orem pelo Brasil, orem pelas nações da terra, porque, na verdade, os nossos problemas só serão resolvidos quando o reino do Santo Messias for estabelecido, quando o nosso rei retornar, e está muito próximo de acontecer. A vinda do Senhor é iminente. Eu creio que vai acontecer a qualquer momento. Que Deus te abençoe.